Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que estamos aqui para receber um pouquinho mais do Senhor. Estamos aqui para ver o que o Espírito Santo tem para nos entregar hoje, não é verdade? Boa noite, Cleonice, Marcinha, Jaque, Mari. Boa noite, meninas. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Estamos encerrando o mês de fevereiro, não é verdade? Hoje é dia 28, gente. Meu Deus, né? 28 de fevereiro. Março já tá aí batendo na porta. A gente vai ao mercado, já tem ovo da Páscoa, não é verdade? Oi, Elis, boa noite. Fui ao mercado hoje, boa noite. Fui ao mercado hoje e que o pagamento caiu, né, gente? Meu Deus, minha despensa tava gritando já, não sei aí de vocês. A minha chega no final do mês. Ai, Jesus, tá pedindo. E no mercado já estavam lá. Os ovos da Páscoa, já estava lá anunciando a chegada da Páscoa, né? Comentei com vocês no devocional passado sobre a quaresma, não sei se vocês começaram algum propósito com o Senhor, não sei se, né, vocês vão fazer de 30 dias, de 7, de 21, de 12, né? Mas é importante a gente escolher algo para fazer. Como assim? Algo que seja assim custoso para nós, sabe? Oi, Penha, tudo bem? Algo que para nós custe, entendeu? Não algo que para nós assim seja fácil. Oi, Sassá, tudo bem? Não algo que para nós assim, ai, beleza, vou fazer isso, mas beleza, não. Quando a gente faz um propósito, a gente faz assim algo que custe pra gente, que seja difícil pra gente, que precise um pouco do nosso sacrifício, entendeu? Para subir como um aroma suave e agradável ao Senhor, né? Eu não sei vocês, mas volto a repetir aqui, eu estou amando, gente, os nossos devocionais, têm sido tão pontuais e tão maravilhosos. Ontem, né, a Sassá nos abençoou com o devocional, nos realinhando e nos posicionando sobre a questão do ódio, né, gente? Eu, pelo menos aqui em casa, eu não gosto nem um pouco e não aceito essa palavra. As minhas filhas, acho que nem... Eu não me lembro, assim, se elas falaram alguma vez essa palavra. Eu acho muito forte, eu não gosto. Inclusive, no começo do ano, um aluno falou assim na sala: eu odeio nananã. E eu tava bem na aula de ensino religioso. E era eu odeio alguma coisa, né? E eu falei assim, olha aqui, eu vou aproveitar e vou ensinar a vocês uma coisa. Essa palavra é muito forte, odiar é muito forte. A gente odeia só o diabo, tá? A sala ficou aquele silêncio, né? Eu falei assim, olha, a gente odeia só o diabo e a gente não odeia mais nada e nem ninguém. Porque essa palavra não é bom a gente ficar falando, né? Boa noite, Luana. Boa noite, a Verônica Sidoca que chegou, boa noite. 20 anos! Ai, que delícia! Parabéns para vocês, casal. Esse é um outro casal que eu amo muito, assim, que eu tenho um apreço muito grande por vocês. Aproveitem mesmo, isso aí. Sai mais cedo, vai curtir com ele, vai aproveitar, celebrem. 20 anos juntos, gente, isso é raríssimo, né? Ultimamente isso tem se tornado cada vez mais raro. Meu Deus do céu, né? Mas foi incrível o devocional de ontem, de toda a semana. Eu estou simplesmente amando, viu, meninas? Amando mesmo e agradecendo a Deus todos os dias, porque só o Senhor e o Espírito Santo de Deus sabem como foi difícil para mim escolher o devocional desse ano. Tem anos assim que lá em novembro o Senhor já me dá uma direção. Esse ano foi difícil, mas ele, como sempre, muito certeiro. Eu louvo a Deus por isso, né? Glórias a Deus por isso. Meninas, eu quero comentar com vocês algumas coisas que nós temos acompanhado na televisão, né? A gente tem acompanhado aí
o estado de Minas Gerais, né? A Marcinha tá bem próximo de Juiz de Fora. Na verdade, eu não estava sabendo, né? Ué, eu mandei para todos, gente. Eu não estava sabendo do que estava acontecendo em Minas Gerais. E a Rania ontem que falou para mim, mamãe, a senhora tá vendo que o negócio tá muito triste lá? Daí procurei no jornal e coloquei e vi, o livro, tá? E vi que tá feia a situação aí, né? A chuvarada, a inundação e muitas mortes e muita perda, muita tristeza, né? Tristeza para quem perdeu entes queridos, com toda certeza. Tristeza para quem perdeu coisas também, né? A gente não pode diminuir a dor de ninguém, né? Porque é verdade. Porque, assim, imagina só, tem várias pessoas que levaram uma vida inteira para construir algo, para de repente vem a chuva e vem a força da natureza e destrói tudo. Então não é brincadeira, né, meninas? Assim, nós precisamos nos compadecer e assim, daqui talvez a gente não consegue ajudar muito, né? Eu até nem sei, a Rania me falou que parece que o Nicolas Ferreira fez uma movimentação aí para arrecadar verba para a cidade, para o povo que está precisando. A gente pode ajudar, a gente pode orar, mas que a gente, no mínimo, do mínimo, que a gente possa se compadecer, se colocar no lugar dessas pessoas. E, você tá pertinho de mim, Inês, né? Isso, exatamente. E sabe, no mínimo, orar e clamar a Deus para que o Senhor coloque as coisas em ordem, para que de alguma forma, né, Ele consiga restituir todas aquelas pessoas, porque eu me coloco no lugar, gente. Imagina só, né? A gente uma vida inteira para poder ter uma casa própria, uma vida inteira para poder ter um negócio de trabalho, né? Eu vi ali que, eu não me lembro qual o nome da cidade, né? Não é Juiz de Fora, era uma outra, que o centro da cidade ali, gente, foi totalmente arrasado, ficou totalmente abaixo. Então, pessoas que tinham ali, gente, o seu ganha-pão, o comércio, né? Então, é perda de todo lado. Então, que a gente possa orar, que a gente possa se compadecer, se o Espírito Santo nos tocar para ajudar de alguma forma, que a gente não retenha nada. E fui ao mercado, como eu disse a vocês, né? Fui fazer compra com as meninas. E quando eu chego em casa, o Rafa me conta a notícia do ataque dos Estados Unidos lá no Irã, né? Os Estados Unidos junto com Israel. Não sei se vocês já ficaram sabendo, já tiveram oportunidade de acompanhar, né? Os Estados Unidos se juntou com Israel para atacar o Irã. E parece que o maioral lá do Irã, não me lembro o nome dele aqui agora, mas sei que ele estava muitos anos ali, né? Dominando, morreu. E a gente não sabe o que isso vai desencadear, porque eu também vi agora ali no jornal que já uma multidão que era favorável a esse homem, já nas ruas e pedindo vingança. E eles já mandaram mísseis para alguns lugares da Arábia Saudita, onde tinham as bases dos Estados Unidos, enfim. Tantas guerras simultâneas, né? Tantas guerras simultâneas, assim, né, nesses meus anos, né, nesses meus 41 anos de idade, eu não me lembro de ter visto os noticiários, assim, com tantas guerras ao mesmo tempo, com tanta destruição em um intervalo muito pequeno de tempo, e isso só confirma para nós, isso não é... A gente fica angustiado, a gente fica atento, a gente fica aflito, mas não é para gerar em nós medo, nem pânico. A gente, na verdade, nós temos que entender que isso é o início das dores, né?
E tá lá no livro de Apocalipse. Eu quero muito estudar com vocês Apocalipse, ainda mais com tantos acontecimentos assim. A gente só vai tendo a certeza de que a palavra de Deus está se cumprindo mesmo e que Jesus voltará, né? Em breve ele voltará. Como a própria palavra diz, né? Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. O que nós temos certeza é que ele vai voltar e cabe a nós, exclusivamente, individualmente, cabe a nós, individualmente, buscarmos a ele, alimentarmos a nossa lamparina, deixar ela com azeite, para tão logo ele volte, isso mesmo, Sassá, para tão logo ele volte, nós ouvirmos ele voltando, a voz do nosso pastor. A gente precisa ter azeite na nossa lamparina para a gente poder entrar com ele, né? No casamento, nas bodas. Então, isso é uma coisa individual. Na parábola das 10 virgens, isso fica muito claro, porque daí aquelas que estavam distraídas, aquelas que estavam desatentas, aquelas que, né, estavam por aí fazendo outras coisas e não estavam antenadas, cuidando, guardando e armazenando o azeite, elas olharam para das outras e... Ai, que legal, Edna, maravilhoso. Olhando umas para as outras, né? E olha, você tem um pouco mais de azeite aí, o seu azeite vai dar, me empresta um pouco. E ninguém emprestou para ninguém, porque nesse momento não é sobre emprestar. É sobre nós estarmos preparadas, é sobre nós estarmos vigiando, é sobre nós estarmos cuidando mesmo da nossa vida, né? Isso mesmo. Cuidando mesmo da nossa vida diária, alimentando a nossa vida diária, para que quando Jesus voltar, essa é a certeza que nós temos, nós estarmos prontas. Porque eu imagino quão triste deve ser depois a gente se tocar que Jesus voltou, que a palavra se cumpriu e que talvez, eu não vou falar porque eu não vou, em nome de Jesus, nem vocês. As pessoas, algumas ou muitas, não foram porque estavam distraídas. Não foram. Não sei, Sidoca, não pensei nisso. Mas eu quero muito fazer, eu tenho muitos estudos do livro de Apocalipse. Cada dia eu me aprofundo um pouquinho mais. Eu acho que a gente teria que fazer um estudo de um capítulo, cada encontro um capítulo, sabe? Porque são muitos detalhes, muitas metáforas, muitos sinais, muita simbologia, né? Mas eu quero fazer, é necessário, porque é um livro que algumas têm medo de ler, outras não entendem nada, e que nós precisamos trazer a luz do Espírito Santo de Deus, porque nós vamos ver essas notícias acontecendo e as coisas ainda vão ficar pior. Depois vai ter uma paz muito grande e depois vai piorar muito mais. E a gente daí, quando nós sabemos o que vai acontecer, o que a palavra de Deus falou, que está escrito na palavra, o nosso medo é abafado. Agora a gente fica com muito medo, a gente fica muito apavorada, essa é a palavra, quando nós não temos o entendimento do que vai acontecer, né? Exatamente. Olha aí, se Jesus voltar, onde que você vai passar a eternidade? Eu vou agilizar, Sidoca, vou mesmo, é uma necessidade, né? Então a gente precisa estar atenta a isso, sabe, meninas? E todos os dias nós precisamos nos preparar um pouquinho mais. Hoje a gente tem que estar um pouco mais preparada do que ontem. E amanhã a gente vai ter que estar um pouco mais preparada do que hoje. Porque senão, meninas, nós vamos nos distrair, nós vamos nos perder e talvez a gente se perca. Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Mas essa é a verdade. Quando o Rafa contou, eu falei, meu Deus, mais uma notícia, mais uma coisa onde a palavra de Deus está se cumprindo, né? Então, não é para gerar medo, é para gerar em nós um sentimento de
assim, uau, a palavra de Deus está se cumprindo e de responsabilidade e compromisso com o seu individual. Tá bom, meninas? Sim, é momento de mergulhar na palavra, é momento... Ando com vontade de ler o livro... Menina, nem sabia que tinha, Mari. Depois você me manda? Quero ver. Eu fiz o curso dele de Apocalipse, tá? Eu fiz o curso dele online e foi muito, muito bom. Tem um ponto só que eu discordo, mas não vou trazer aqui, porque depois cada um tem... Quando a gente for pro nosso estudo, eu conto pra vocês. Mas é muito, muito bom, muito esclarecedor. O livro eu não sabia, depois você me manda, assim, pelo menos a capa ali pra eu ver, né? Por favor. E hoje eu fiquei assim, meninas, hoje eu fiquei tão feliz com o Senhor, porque ontem eu fui dormir tarde, eu tava bem cansada essa semana, e eu fui dormir tarde ontem, porque eu gosto, né? Quando eu amo sexta-feira, que daí eu falo, meu Deus, é o meu dia de dormir tarde. Eu fui dormir tarde e eu acordei mais tarde hoje. Assim, normalmente eu sou a primeira a acordar, eu acordo logo depois do Rafa, né? E hoje eu fui a última. O Rafa acordou, as 3 acordaram, eu fui a última a acordar. E eu acordei e daí eu ouço um devocional também que se chama 3 Minutos, de um pastor, ele manda sempre por áudio também. Eu amo ouvir ele fala assim... Ai, tão gostoso de ouvir. Eu gosto de gente que fala normal. E eu ouvi ele, eu gostei de ouvir, sabe? Eu falei, ai, Senhor, obrigada. E eu ouvi uma coisa bem... Ele falou uma frase que me tocou, assim, sobre a obediência, que ele falou que a obediência não é para ser um peso, a obediência é proteção e segurança. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos nos protegendo e estamos nos colocando num lugar seguro. E ali eu fiquei meditando nisso, né? E falei, ai meu Deus, que lindo, né? E daí eu peguei, o Rafa desceu para treinar. E eu falei, meninas, vamos ajeitar a casa que eu quero ir ao mercado. E peguei, botei um louvor na televisão. E deixei o louvor, né, tocando. E a gente arrumando a casa. E de repente eu tava no meu quarto. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir a presença de Deus ali, no meio da arrumação de uma casa, e ali eu fiquei um pouco com o Senhor, e ali eu fiquei com Ele. E eu falei, ai Senhor, eu amo tanto quando o Senhor... Falei, eu amo tanto quando o Senhor... Ai, me pega assim de jeito de vez em quando. Me faz parar tudo, para eu ficar nem que seja 5 minutinhos com o Senhor. Para eu ficar aqui nem que seja 3 minutos, 10 minutos com o Senhor. E eu fiquei ali, sabe, meninas? Ai, aquele louvor ali tocando, eu fiquei ali com ele. E daqui a pouco eu continuei a arrumar a casa e o Espírito Santo falando no meu ouvido, assim, como se fosse Jesus, sabe? Eu amo tanto ficar com você. E eu, ai, Senhor, eu amo muito mais ficar com ele, sabe? E é tão bom sentir ele de perto, não é, meninas? Porque a semana da gente passa tão rápido, a gente tem tantas coisas para fazer. Eu tô sempre com ele, eu converso toda hora, mas sentir assim, sabe, aquela coisa assim, dele perto, ai, foi tão bom, meninas. Ai, obrigada, Senhor, muito, muito, muito obrigada, assim. Ai, foi maravilhoso. Daí o Rafa chegou, a gente tava terminando de arrumar a casa, e ele, nossa, tá um clima bom aqui. E eu falei, meu Deus, né, a presença do Senhor mesmo. A presença de Jesus é isso. Ai, é tão bom, né? Sassá é muito bom, gente. Ai, fica muito, muito, muito. A gente sempre tem uma escolha, sabe, meninas? Eu quero falar pra vocês, porque essa é a verdade. Então você imagina a cena assim, ó. Eu tava arrumando a casa, as meninas estavam me ajudando, cada uma ajeitando, né, o seu quarto. Cada uma ajeitando seu quarto, as suas coisas, que daí cada uma tem uma função aqui para me ajudar na casa. E daí, de repente, eu comecei a sentir Jesus ali comigo, sabe? E eu poderia não ignorar esse sentimento, mas, ai, que gostoso. E continuar, né? Vamos lá, meninas, não sei o que, não sei o que. Não, eu dei importância para isso,
entendeu? Eu dei importância, eu parei, eu coloquei a vassoura do lado, eu tava segurando a vassoura, eu coloquei a vassoura encostada na parede e eu levantei minhas mãos, só eu e Jesus, só eu e ele, não tinha mais ninguém. E ali eu levantei minhas mãos e eu fiquei ali com ele, eu fiquei sentindo ele. E foi uma escolha, entendeu? Ele deu o toque e foi uma escolha. Ai, é tão bom, né, Mari? Oh, Deus. Então, assim, foi uma escolha parar e estar ali com ele. Acho que foi o quê? 7 minutos que eu fiquei ali, sabe? Eu poderia ter continuado, ai, que gostoso, não sei o que, eu poderia ter continuado e tudo mais. E pronto, e a vida ia tocar, e a vida ia seguir, e tudo ia acontecer, né? Mas nós que escolhemos dar importância, dar valor e honrar essa presença de Deus, esse toque do Espírito Santo em nós, sabe? Exatamente. Seja no carro, seja em casa, seja no seu trabalho. Às vezes você tá no trabalho, você tá sentindo alguma coisa, vai no banheiro 5 minutinhos. Se o banheiro é o único lugar que você tem, que você fica sozinho, que você fecha a cabininha ali e fica sozinha, vai ao banheiro 5 minutinhos e fica ali, sabe? Desfruta dessa presença 5 minutos, porque você vai, às vezes isso vai ser tudo o que você vai precisar pro dia inteiro. Inclusive eu ouvi essa música, foi essa música que eu ouvi, Sidoca. E daí logo acabou essa música, que eu coloquei aquelas coletâneas que tem no YouTube, sabe? Aí começou aquela que eu amo de não preciso de ele, eu quero intimidade, eu sou teu pai. Ai, meu Deus do céu, foi muito maravilhoso. Então, quando vocês sentirem um toque do Senhor, seja esse toque sutil ou seja um pouco mais, mais forte, a escolha é sua. Em parar um pouquinho e valorizar e honrar, ou em continuar a vida. Você não vai perder a salvação por continuar a vida, mas talvez você perca de ser alimentada naquilo que você precisa, de receber algo da parte de Deus, sabe? Então, eu não sei, talvez eu esteja contando isso para que alguém fique alerta quando receber esse toque do Espírito Santo. Às vezes o toque do Espírito Santo é você estar ouvindo um louvor no carro ou no seu fone na academia e aquele louvor te chama a atenção. Aí você põe ele para tocar de novo, pensando nele, raciocinando nele, entregando aquela palavra daquele louvor como um louvor racional ao Senhor. Você vai ver que é muito diferente. Tá bom, meninas? Então, nós precisamos estar cada dia mais afinadas com Ele, cada dia mais alinhadas com Ele, cada dia mais buscando Ele, independentemente de como está a circunstância aqui fora, porque a circunstância aqui fora ainda vai piorar bastante, né? Mas nós precisamos estar firmes, tá, meninas? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não tem preço isso, não tem preço, tá bom? E, inclusive, eu tinha uma reunião online hoje, e agora que falando aqui com vocês que eu tô me tocando, gente, olha como o Senhor é. Eu tinha uma reunião online, ela começou 8h30. Como eu disse pra vocês, eu fui a última a acordar. Eu não entrei pra reunião, nem. A coordenadora lembrou dessa reunião no grupo nosso de profs a semana toda, e eu não lembrei. E quando eu entrei no WhatsApp, a reunião já tinha acabado. Eu falei, meu Deus, né? Daí mandei uma mensagem pra ela. Só tava ouvindo os comentários da reunião das professoras e eu, ai, Jesus, né? Aí eu mandei pra ela, falei, olha, Ana, eu, apesar dos teus lembretes ali, né? Oi, filha. Ó, quem veio dar um oizito. Dá um oizito pra minhas amigas. Oi. Não é que hoje, logo de manhã, quando a gente tava arrumando a casa, Jesus tava aqui pertinho com a gente, nos louvores? Tava bom? Sim. Tava bem bom, né, filha? Uhum. Manda um beijinho pra elas. Beijo. Te amo, tá? Tá começando a sushi, tá? Tá bom, amor, te amo. A senhora não era sweet?
E daí, meninas, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela, entendeu? Eu falei, Ana, é o seguinte, você me desculpa, eu fui dormir muito tarde. Ela sempre quer estar aqui, gente, vocês já sabem disso, né? Quando eu venho pra cá, a senhora vai fazer devocional com as mulheres? Eu falei, vou, daí eu já sei que ela vai vir. Aí eu mandei uma mensagem, falei, Ana, me desculpa, eu fui dormir muito tarde, eu acordei mais tarde ainda. Quando eu entrei aqui no WhatsApp, a reunião já tinha acabado. Me perdoa o que eu tenho pra te dizer. Se por acaso ficou gravada a reunião, você me manda. Ela, Lari, relaxa, depois eu te passo o que for de mais importante, né? E talvez, se eu tivesse entrado nessa reunião, eu ia já sair da reunião pilhada e já com as coisas que tinha pra fazer e talvez nem percebesse e nem o toque do Senhor, né? Agora que eu tô assim pensando nisso. Ai, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e eu te amo tanto. Eu até falei pra Raíssa que isso aqui vai pra alguma de vocês também, eu sinto isso, tá? As meninas vão voltar agora em março a fazer as aulas de ginástica e voltou em fevereiro, né? Só que como tinha feriado, não sei o que, eu falei, filha, vamos voltar em março. Ai, que delícia. Olha que bom. Você respeitou, né, o impulso do Senhor. Estivermos mais... Isso, é verdade. É verdade, Penha, muito. E daí eu falei, filha, vamos voltar em março. Só que agora em fevereiro já começaram as aulas, né, da metade de fevereiro pra cá. Daí ela falou assim... Ah, não foi isso. Perdão, isso aí foi resolvido. Ela tá com Ai, meninas, olha, tá uma coisa arada no dente dela aqui. Eu não sei se eu comentei com vocês. O canino da Raíssa, ela ainda tá com o canino de leite. Então, o permanente, ele está nascendo aqui atrás. E o de leite tá durinho. Então, ela vai ter que extrair o de leite e trazer o permanente pra cá. E vai ter que usar aparelho, depois usar outro aparelho. Tipo assim, né? Ok. E daí ela falou assim, e agora o canino dela, que tá nascendo aqui atrás, ele já tá apontando meio que aqui em cima da gengiva, sabe? E daí ela falou assim, e já tá marcada consulta pra ela agora na primeira semana de março. E daí, coisa arada. E daí ela pegou e falou assim, semana passada, ela falou, então presta atenção nisso que eu tô contando, que é pra alguma de vocês, tá? E daí ela pegou e falou assim, mamãe, será que a gente não tá atrasada pra cuidar dos dentes? E na hora, meninas, foi na hora assim que o Espírito Santo falou assim, não, tá na hora certa. E daí eu falei, seu filho, normalmente quando eu acho que eu tô atrasada pra alguma coisa, que eu não fiz corpo mole, é porque tá na hora certa de Deus. Então a sua consulta, né, tá marcada, eu sei que o seu dente já tá apontando ali, mas quando nós formos lá, você vai ver, vai ter sido na hora certa de Deus. Eu acredito que esse dentinho já ter apontado aí vai acelerar um pouco mais o processo aí do seu tratamento. Então fica tranquila, que ela tava meio nervosa assim, de tipo, será que a gente tá demorando muito, né? Falei, filha, fica tranquila, porque tá no tempo certo de Deus. Então eu quero falar pra você uma coisa. Às vezes você tá para terminar alguma coisa, para, né, fazer algo, encerrar algo e com laudo raríssimo. Ai, meu Deus. Ai, que triste, Marcinha. Olha, gente, é tão complicado, porque pensa que o da Raíssa é um dente que tá assim. E olha, vai ter que mexer nessa metade daqui para cá tudinho. Daí, claro que, né, vai ter que... Mas, olha... Ai, temos que orar pra essa criança, porque, coitada, ninguém merece. Então, se você tem algo que você começou e por algum motivo você ainda não terminou, não foi porque você largou, porque você fez corpo mole, porque você foi preguiçosa. Não. Por algum motivo você ainda não terminou isso. Termina. Está no tempo certo do Senhor, viu? Termina. Está no tempo certo do Senhor. Eu tenho certeza que isso é um recado para alguém, porque o meu coração tá pulando aqui. Então, eu digo para você, o Espírito Santo está dizendo para você. Você pode achar que tá atrasado, mas termina. Está no tempo certo do Senhor, tá bom? Acalma o seu coração, termina,
E você vai ver que não estava atrasado. Tá bom, minha querida? É isso. A gente precisa ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com a gente hoje, não é verdade? Ai, meninas, hoje eu tô assim querendo ficar só nas nuvens com ele, sabe? Eu não queria nem ter ido ao mercado. Na verdade, tudo que eu queria eu vou falar aqui para vocês. Tudo que eu queria hoje, no dia de hoje, é fechar a porta do meu quarto e ficar só eu ali, ó, com ele, o tempo todo. Ia ser muito bom. Mas glória a Deus, né? Que nós temos família, temos filho, temos correria. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Orei muito, quero contar uma coisinha pra vocês. Orei muito pela Rania, né? Que quinta e sexta foram os primeiros dias dela na faculdade. E ela tava um pouco nervosa, porque, né? Ai, meu Deus do céu, E eu orei muito pra que, né, o Senhor, assim, acalmasse ela ali. Foi tão, gente, foi tão Deus, assim, porque eu deixei ela na porta ali da faculdade. Pensa, né? Quem conhece aqui, sabe, a Univale aqui é gigantesca. Então, são muitos alunos, muitos alunos. E daí eu deixei ela na porta da faculdade. Eu deixei ela na calçada, ela atravessou a calçada, ela encontrou uma amiga que ela nem sabia que ia estar lá. Elas não fazem o mesmo curso, mas pelo menos ali já na entrada da faculdade, essa amiga já estava o ano passado, né? Tá um ano à frente que ela, então já sabe ali um pouco do esquema, já pôde conduzir ela, já deu uma acalmada no coração dela. E ali, eu vendo ela cumprimentando, ela já tinha descido do carro, eu já voltei para casa agradecendo e louvando a Deus, porque a probabilidade, depois eu falei para ela quando eu fui buscar, eu falei, filha, se tivesse combinado, se vocês duas tivessem combinado, não teria dado tão certo como foi, porque você botou o teu primeiro pé na calçada da faculdade, você nem tinha visto ela que veio e te cumprimentou. Ela falou assim, nossa, mamãe, foi muito Deus mesmo. Eu falei, certeza absoluta, não tem outra coisa, né? Então, fiquei bem feliz. Nós precisamos orar sem cessar, viu? Pelos nossos filhos, por nós. E não deixar a esperança se apagar. Amém? Mas hoje nós temos, com certeza, mais um devocional maravilhoso da parte de Deus para nós. Hoje é dia 28. Amanhã, o primeiro dia de março, provavelmente na sua igreja vai ter o culto de ceia. Esteja lá, se alimentando e participando com a comunidade desse memorial, né? Que o Senhor pediu para que a gente lembrasse, tá bom? Eu quero orar para a gente iniciar o devocional. Pai, muito obrigada por esse devocional de hoje. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Espírito Santo de Deus, nós te amamos tanto, 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 tanto. Fala conosco com liberdade, coloca as coisas no lugar no nosso coração, silencia as nossas emoções, para que a gente possa te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Então vamos lá. O título do devocional de hoje é A Casa de Deus, Lugar de Glória. A leitura sugerida está no livro de Salmos, capítulo 26, versículo 8, que diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Davi era um homem sedento por Deus. Tinha glórias e riquezas, sucesso e fama, mas seu prazer estava no Senhor. Podia frequentar os lugares mais belos, conhecer os lugares mais exóticos, mas o seu prazer era estar na presença de Deus, na casa de Deus. Davi não ama o lugar em si, amava a presença de Deus. Olha do que a gente estava falando, gente. Eu não aguento, Espírito Santo, eu não aguento, gente. Davi não amava uma visita passageira e refletida na casa de Deus, mas amava a habitação da casa de Deus. Ele buscava isso com todas as forças da sua alma. Tinha sede de Deus como as corças desejavam como as corças que correm
sôfregas e arquejantes para as correntes de água. Davi desejava habitar na casa de Deus, pois a casa de Deus é o lugar onde a glória de Deus assiste. O que é a glória de Deus? A glória de Deus não é um atributo de Deus como sua santidade e amor. A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus em seu pleno fulgor. É a manifestação máxima da presença manifesta de Deus. Davi amava a casa de Deus porque amava Deus. Quando encontramos Deus, encontramos o sentido da vida. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É à destra de Deus que existe delícias perpetuamente. Deus é fonte de águas vivas, o manancial de paz e alegria. Nele temos vida em abundância. Ele é o nosso prazer, nossa herança e a razão da nossa vida. Aleluia e aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos ler o versículo para a gente conversar, meninas. Nós vamos abrir lá no livro de Salmos, no Salmo 26 e versículo 8. Então pega a sua Bíblia aí, eu tô pegando a minha, ó. Vou abrir lá no Salmo 26, o Salmo tá mais ou menos no meio da Bíblia, né? Passei. Aqui, ó. Ai, que coisa linda esse devocional. Salmo 26. Ai, que tão gostoso, Sassá. É tão maravilhoso. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Hoje eu tô que tô, meninas. Hoje o Espírito Santo tá querendo me pegar de jeito hoje. Ai, Senhor. Salmo 26, 8 diz assim. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Que coisa mais maravilhosa. Isso não tem preço, Sassá. Ai, meninas, olha como o Espírito Santo é tão lindo. Ele me permitiu viver um pouquinho hoje. Me permitiu ser a habitação do Senhor um pouquinho hoje de manhã. Estava aqui falando para vocês. Vocês sabem que eu não leio devocional antes e verdadeiramente eu não leio, meninas. Eu não leio. Ele já me pegou. E eu amo quando isso acontece, porque é um alinhamento com o céu, né? E o Senhor sabe que tudo que eu quero é estar alinhada com o céu. Eu amo demais as coisas de Deus, eu amo demais estar com Ele, eu não quero estar 1 milímetro fora. Obrigada, Jesus. Se a gente for ver a história de Davi, meninas, Davi amava tanto estar na presença de Deus, Davi honrava tanto isso, ele sabia tanto da importância de ter consciência da presença de Deus, que ele queria construir uma casa para Deus, né? Obrigada. Ele queria construir um lugar maravilhoso para a Arca da Aliança estar, porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, né? A gente já sabe disso, é muito interessante quando a gente vê na palavra de Deus que onde a Arca da Aliança estava, as coisas aconteciam, né? Nos trazendo a certeza de que onde a presença de Deus está, algo acontece. E Davi, ele sabia de tudo isso e ele amava tudo isso mais do que todas as outras coisas. Ele vivia as outras coisas também. Ele desfrutava das outras coisas também, mas ele não abria mão disso. Ele não abria mão de ser habitação da presença do Senhor. Ele não abria mão de sentir o Senhor, de buscar Ele. Ele não abria mão disso. Apesar de, né, ser a autoridade máxima, apesar de ter todos os recursos possíveis, apesar de ter a oportunidade de ser totalmente independente, ele escolhia todos os dias ser a habitação do Senhor, errando e acertando, porque a gente sabe que Davi foi um rei que errou, né? Ele é a maior, para mim, ele é a maior expressão do quão nós também erramos e do quão nós também podemos ser perdoadas. Davi foi perdoado. Por que eu e você também não seríamos perdoadas pelos nossos pecados quando nós nos arrependemos verdadeiramente?
Mas voltando aqui, ele queria muito construir uma casa, construir construir um palácio maravilhoso e grandioso, talvez para expressar a grandiosidade da presença de Deus, para ali colocar a Arca da Aliança, para mostrar para Deus, olha aqui, Deus, ele que tinha todas as intenções maravilhosas, ele queria demonstrar para Deus assim, olha Deus, o Senhor, a sua Arca da Aliança não tem um lugar fixo, não tem, eu quero construir um lugar para ela estar, e eu quero construir um lugar à altura da sua presença. Mas Deus não permitiu. E Deus falou, não, você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser o seu filho, vai ser Salomão. E nós já sabemos que Salomão construiu, né? Mas Davi, independentemente de ter construído um palácio, uma sinagoga, um sei lá o quê, para poder... Ai, que delícia. Para poder colocar a Arca da Aliança e honrar isso não impediu ele de ser a habitação da presença de Deus. Porque nós somos essa habitação, meninas. Nós somos. Quando diz aqui, o versículo diz assim, ó, eu amo, Senhor, a habitação da sua casa. E o lugar onde a tua glória assiste. Esse lugar é em qualquer lugar. Esse lugar é em qualquer lugar onde a presença de Deus é manifesta. Não é necessariamente no templo, não é necessariamente na igreja. A igreja é uma construção, o templo é uma construção. De que adianta uma construção de uma igreja belíssima e maravilhosa se lá dentro não tiver a presença de Deus? Nada. Não adianta nada. Então não é sobre isso. Não é sobre a igreja prédio, a igreja construção. Não. É sobre, meu Deus, a gente ser mesmo a habitação dessa presença. É sobre o Senhor encontrar um lugar de presença dentro de mim, dentro de você. Verdadeiramente. A gente já sabe que o Espírito Santo habita em nós. Mas encontrar esse lugar de habitação é diferente. É ele saber que ele é honrado. É ele saber que ele é reverenciado, que ele é colocado em primeiro lugar, que ele é buscado, que ele é amado, que ele é estudado. Sabe, que ele é louvado. É isso. Nós precisamos entender isso, meninas. Que nós somos a habitação do Senhor. Sabe? Eu fico imaginando como que o Senhor deve ficar triste de querer se manifestar na vida de tantas pessoas. E elas estarem cegas com os prazeres do mundo. Sendo que o melhor e o maior prazer é estar nessa presença, é sentir essa presença, é receber esse toque do Senhor. Sabe, esse é o maior prazer, não tem outro. Não tem outro. E olha que tem coisas gostosas aqui na vida. E tudo bem a gente aproveitar e desfrutar de tudo isso. Eu também gosto. E tá tudo bem. Mas nada disso, a mim também, nada disso me compra. Nada disso me compra. Porque o Senhor sabe, eu falo isso porque o Senhor sabe da verdade do meu coração. Que eu falo para ele, eu abro mão de tudo, Senhor, mas eu não abro mão do Senhor falar comigo, do Senhor se manifestar na minha vida, do Senhor me tocar de tempos em tempos. Eu não abro mão disso, porque eu não sei mais viver sem isso. Eu não sei mais. Para mim, Jesus já virou um caminho sem volta, não consigo. Sabe, meninas? Então, quando a gente tá assim, um pouco assim com a igreja, sabe? Ai, ainda não encontrei uma igreja. Não é motivo para você esfriar. Não é motivo.
não é motivo. Eu me lembro perfeitamente no tempo de pandemia. Gente, foi o momento que eu mais estive próxima do Senhor. Foi o momento que eu mais estava assim, gente, grudada nele. Foi o momento que eu mais entendi as coisas dele. Foi o período que eu mais, assim, tive experiências com ele. Eu tô falando verdadeiramente com vocês, meninas. Foi na época de pandemia que as igrejas estavam fechadas. As portas das igrejas foram fechadas à força por conta da pandemia, sabe? Então, a gente não pode... Ai, é lindo esse louvor. A gente tá na hora da gente parar, meninas, de dar desculpa. De dar desculpa. Ai, eu tô assim porque o meu pastor é assado. Eu tô assim porque a minha condição tá assim. Eu tô assim porque não sei o que. Sabe, meninas? A gente ficar um pouco desanimada, um pouco assim por por um momentinho ali, porque a gente recebeu uma notícia triste, porque aconteceu algo que nos agradou, beleza, tudo bem, nós somos humanas, tá tudo certo. Mas logo nós precisamos nos alinhar, entendeu? E eu falo isso aqui pra vocês porque eu sei o que eu tô falando. Porque eu sei, gente. Talvez para umas ou outras que não me conhecem com mais intimidade, pode até pensar, meu Deus, mas pra Lari é tão fácil falar isso, né? A família dela, né, é tão bonita, as coisas dela estão muito bem, graças a Deus, muito obrigada, e não sei o que, não sei o que. Ei, acorda, a minha vida é igualzinha à sua vida. Ai, que lindo. Ai, Marcinha, a pandemia pra mim, gente, foi um momento assim, olha, maravilhoso com o Senhor, gente. Nossa Senhora, foi lindo. Então, meninas, se uma outra olha e pensa, não, tô falando pra você, gente, é uma luta a cada dia, é uma batalha de cada dia, é cada dia vencendo uma coisa. Aí a gente vence aqui um problema, amanhã surge outro, mas beleza, o Senhor tá com a gente. Aí a gente supera uma coisa aqui, amanhã tem outra coisa para superar, mas beleza, o Senhor tá com a gente. Se eu for contar aqui para vocês, é que eu não pode ficar contando as coisas assim, né? Porque, não, vocês têm problemas e eu também. E eu também, sabe? Mas o que eu sei é que em todas elas o Senhor está com a gente. E que sem Ele seria muito pior. E seria muito pior mesmo, sabe? Vou dizer para vocês uma coisinha. A gente teve o devocional de sábado passado, que foi fortíssimo, que o Espírito Santo, né, encaminhou para aquela coisa de relacionamento, de casamento e de tudo mais. E tudo bem. E daí as meninas do núcleo nem sabem isso, eu nem comentei com elas. E daí passou domingo, passou segunda, na terça-feira, gente, eu não sei o que aconteceu aqui em casa. Eu não sei o que aconteceu. Isso. Eu não sei o que aconteceu aqui em casa, que o Rafa tava assim, meu Deus do céu, ele tava muito nervoso, e daí já falou de forma, né, assim, mais áspera com as meninas, e sabe assim, parece que uma nuvem pairou aqui na minha casa. Uma nuvem preta pairou aqui na minha casa. Tô falando pra vocês. Eu sei que eu fui trabalhar de manhã, quando eu voltei já tava um clima no ar, e daqui a pouco eu sentindo aquele negócio, e o Rafa dando resposta atravessada de graça, e não sei o que, eu, opa, aqui não. Já que tem coisas que a gente ora, tem coisas que também a gente fala ali no humano. Eu já orei ali na minha mente, já falei, Rafa, não dá pra falar assim atravessado de graça, nós já vamos consertar as coisas aqui, meninas vão se consertar lá com o pai de vocês, e acabou essa história aqui de ficar esse clima aqui em casa, em nome de Jesus. E já vamos botar o louvor aqui, porque eu não aceito isso aqui dentro. Entendeu? Já tava um negócio. Pronto. Foi passando, daqui a pouco acalmou.
Entendeu? A gente tá aqui, né? Nós estamos aqui todo mês, né? Vencendo cada mês. Agora surgiu esse negócio aí do tratamento da Raíssa. Vocês sabem, tratamento de dente é baratinho? Não é, gente, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu quis ficar muito preocupada. Só que daí eu botei a minha cabeça no travesseiro e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Exatamente de todas. Então eu vou iniciar o tratamento e terminar na fé e tudo vai dar certo. Por mais que, gente, deixa eu falar isso pra vocês. Enquanto eu tô falando, a minha cabeça, eu vou falar como funciona pra você ver que é assim com você também. Então eu vou pegar esse exemplo do tratamento de dente da Raíssa. Não vai ficar barato, né? Para essa primeira fase, beleza, a gente já vai para a primeira consulta, já tem o valor para a primeira consulta, tudo bem, tá tudo certo, tal. A minha cabeça, o meu racional, que também é importante, porque nós precisamos, né, ser prudentes e organizadas. Então, o meu racional fica assim, meu Deus, tá, como que a gente vai fazer, Senhor? Mas eu já falei isso. Enquanto eu tô falando, e eu tô falando aqui pra vocês, eu sei que eu vou começar e que eu vou terminar esse tratamento dos dentes dela e vai dar tudo certo, porque o Senhor sempre faz assim e sempre dá certo, entendeu? Eu tô declarando isso, mas a minha cabeça ainda tá um conflitinho lá dentro, porque o meu racional, ele sabe o que tem no físico. Ele sabe o que tem no físico, ele sabe qual é a realidade física. Mas ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã Deus é que sabe. Não é verdade? Amanhã pode acontecer várias coisas. Eu também não sei. Então, existe esse conflitinho, gente. Por causa disso. Porque a nossa mente racional, ela sabe o que ela está vendo. Mas o nosso espírito, ele já sabe o que vai acontecer. Porque o nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, eu não fico nessa guerra. Eu escolho. E eu escolhi descansar no Senhor nisso. Eu falei, Senhor, ela precisa fazer. Eu falei pro dentista, tem como protelar? Não, não tem como protelar. Tem como deixar assim como tá? Não, não tem como deixar assim como tá. Tem que fazer. O dentista já tem. O pior era o dentista. O dentista já tem, ele é maravilhoso, ele é querido, ele faz um valor justo. Então, gente, exatamente é isso aí, Marcinha. Foi isso que eu pensei. Eu falei assim, Senhor, o problema apareceu. Veio às claras. O Senhor colocou o profissional que faz tudo, faz correto, é íntegro e justo. Então, a provisão virá em nome de Jesus. Mas é lógico, gente, que às vezes, quando eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, a minha cabeça pensa, ai, gente, como que vai ser a próxima consulta? Como que vai ser? Porque eu sei que lá na frente vai precisar de mais, porque ela vai precisar de um outro aparelho que é mais caro. Ele já falou isso. Olha aí, Andréia. Eu sei como é que é. Em nome de Jesus, não perca a sua fé e a sua esperança. Apresenta isso diante do Senhor e eu não sei, de alguma forma vai prover. Eu não sei como. Assim como Abraão, ele simplesmente, quando ele estava subindo com Isaac lá, o monte do sacrifício, para sacrificar Isaac, ele não sabia. Ele não sabia como que ia aparecer o cordeiro. Ele só sabia que ia aparecer. Mas foi no último minuto. Mas ele sabia que ia aparecer. Eu também não sei como que eu vou terminar esse tratamento aqui. Mas eu sei que nós vamos terminar e depois eu vou falar pra vocês. E ela vai vir aqui ainda dar um sorriso bem lindo pra vocês verem. Entendeu? E eu também não sei como que vai aparecer o recurso, Andréia, para o seu filho fazer a cirurgia. Mas em nome de Jesus vai aparecer. De uma forma ou de outra vai aparecer. E vai sobrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, meninas? Então, meninas, eu gosto de falar bem assim, sabe? Para vocês verem que não é só assim como, ai, mas ainda continuo meio apreensiva. Eu continuo meio apreensiva, mas maior do que a minha apreensão está a minha confiança em Deus.
Você tá entendendo? Mas como que eu faço isso? Eu renovo a minha mente toda hora, meninas. Isso é renovação da mente. Então, quando vem o pensamento, porque ele vem involuntariamente, tá? Involuntariamente. Então, quando vem o pensamento na minha cabeça, assim, ai, 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 daqui 15 dias vai ter outra consulta, como é que vai ser? Vai ter o recurso, Larissa? Quando a minha cabeça já vem, eu já rebato. Vai ter o recurso, porque o Senhor proverá. Ele sempre proveu. Ele nunca deixou faltar nada. E descanso. Olha lá, testemunho do curso. A Keila me entregou uma palavra de provisão com um louvor. E a provisão chegou. Glória a Deus. Eu sei disso. Obrigada por compartilhar. É isso, é sobre isso. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo. Obrigada, Jesus. O Senhor continua fazendo. Vocês entenderam, meninas? Então, uma renovação de mente. Essa renovação da mente é toda hora. É nessas coisinhas. Então, eu vou deixar. E tudo é decisão. Quando a gente fala assim, Deus, me ajuda a decidir as coisas. Todo dia de manhã eu falo, Senhor, me ajuda a tomar as melhores decisões no dia de hoje. Eu, na minha mente racional limitada, quando eu tô orando isso, eu tô falando assim. Olha aí, Keila, é tão gostoso, né? É muito bom entregar as coisas. Quando eu tô orando isso de manhã, na minha mente limitada e racional, eu tô pensando nas coisas que eu vou ter que decidir para esse dia. Coisas assim do dia. Mas tem essas coisas também da nossa mente, dessas coisas, entendeu? Então eu decidi que eu vou ouvir a voz do Senhor. Que eu decidi escolher pelas verdades de Deus. Vocês estão entendendo, gente? E daí, é isso aí, é renovação de mente. É descansar nisso. É ter a certeza que o Senhor vai fazer. Que o Senhor vai fazer o que for preciso. A forma e o jeito nós não precisamos saber. Mas vai vir a provisão, vai vir a resposta que você precisa, vai vir a porta que precisa abrir, vai vir a cura que precisa acontecer, em nome de Jesus. Nós só não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a visão, porque senão vai complicar o negócio. Porque a gente ouve todo dia, toda hora as coisas que querem rebater a isso. E vem na nossa mente involuntariamente. E a gente rebate com as verdades do alto. Por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. Porque nós temos intimidade com Ele. Porque nós já experimentamos dEle. Entendeu? Não tem preço isso, meninas. Não tem preço. Não tem preço. Isso. Você sabe que a gente estava conversando aqui em casa esses dias, e daí o Rafa falou assim, meu Deus, gente, porque o Rafa, ele tem pra ele isso, todos os dias. O Rafa, ele tem pra ele que vai chegar um tempo, e que não vai demorar muito, isso é uma filosofia dele, em que, assim, ele acha que não vai ter mais igrejas, que vai virar tanto um caos, assim, que talvez nem tenha igrejas, né? E daí... Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso, Senhor? Ah, tá. Lembrei. E tal, e a gente tava conversando, e ele falou assim, quando chegar esse dia, as pessoas que vão conseguir se manter firmes vão ser aquelas que tiveram uma experiência com Deus. Porque daí vai ser aquilo que você viveu com Ele. E que ninguém vai tirar isso de você, porque você viveu isso. Você experimentou isso, né? E eu sempre tive certeza de que as experiências que nós temos com o Senhor é o que nos mantém firmes e convictas de quem Ele é. Porque eu vivi experiências com Ele, você viveu experiências com Ele, que assim, você sabe que você não viveria se não fosse Ele. E eu digo experiências da presença de Deus, né? Agora eu não estou falando aqui de milagre, essas coisas. Eu estou falando assim,
do toque dele. Você crê nisso, Penha? Você crê nisso também? O Rafa, ele crê muito nisso. Eu não tenho uma opinião sobre isso ainda, sabe? Mas ele acha que isso vai acontecer. Então, a gente precisa, meninas, eu tô falando aqui dessa experiência do toque do Senhor, dessa experiência da presença dele, dessa experiência de ser habitação dele, que é isso que nós estamos falando aqui no devocional de hoje. Essa experiência que você sabe que é o Senhor, que você tem certeza do que ele já fez com você, que ninguém vai te tirar isso. Entendeu? Então, como que a gente consegue rebater com as verdades de Deus? Como que a gente consegue manter a nossa fé, mesmo diante de tantas coisas contrárias? Porque nós temos essas experiências, porque nós conhecemos, porque nós sabemos quem Ele é, porque nós já vivemos muitas coisas com Ele, porque nós conhecemos a palavra, nós lemos, nós estudamos, e nós lemos de novo, e nós estudamos, e nós lemos mais uma vez, e nós estudamos de novo, e nos surpreendemos todas as vezes. Tá entendendo? Então, meninas, por favor, busque essa experiência, busque esse contato. Meninas, eu tô assim, e eu leio a Bíblia, fico lembrando de vocês o tempo todo. As meninas já começam a dar risada aqui em casa, porque a gente estava lendo e a gente estudando sobre as festas, né, do Antigo Testamento. E aí eu fui, beleza, depois que a gente leu, eu fui me aprofundar sobre as festas. E eu vendo sobre as festas, eu estudando e eu buscando. E meninas, é uma coisa muito louca essas festas. Elas estão totalmente ligadas e apontadas para Jesus quando você estuda. E meu Deus, eu preciso trazer isso para as mulheres do alto, porque isso é demais. E aqui eu já li a Bíblia, gente, umas quantas vezes. Essas festas eu já li umas quantas vezes, mas aprove ao Senhor, aprove ao Espírito Santo abrir meu entendimento agora sobre isso. E ano que vem, quando eu ler de novo, vai ter outro entendimento, e no outro ano outro entendimento, porque Ele é fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável, meninas. Isso mesmo. Será mesmo? É verdade? Penha. Então, como que nós vamos conseguir nos manter firme? Como que a gente consegue rebater as mentiras do diabo ou a racionalidade da nossa mente? Gente, conhecendo a palavra de Deus, tendo experiência com o Espírito Santo, amando as coisas de Deus, colocando essas coisas em primeiro lugar, diariamente, constantemente. É assim. Se existe alguma receita, é essa. Não tem outra. Não tem outra, viu? Não tem 7 passos, não tem 7 dias, não tem nada. É isso. É colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas dele em prática e fazer isso todos os dias, diariamente, constantemente, errando e acertando. Não é porque eu errei que eu vou parar. Eu errei, aí isso vai ser desculpa pra mim. Então eu não vou parar porque eu sou uma pecadora, porque eu estou condenada. Para com isso, quem tá fazendo isso com você é você. Você tá se condenando, ninguém mais tá te condenando. Errou? Ok. Senhor, caiu minha ficha, é o que eu errei. O Senhor me perdoa verdadeiramente. Espírito Santo de Deus me ajuda a não errar mais nisso. E vamos pra frente. E vamos pra frente. Mas também é desculpa para muitas pessoas. Desculpa, é desculpa. Porque eu vou dizer para vocês, exige de nós esforço, minha querida. Exige esforço. Tem dia que a gente não quer. Tem dias que a gente tá cansada. Tem dias que a gente não tá afim. Tem dias que a gente tá preferindo dar a voz para nossa mente racional do que para outra coisa. Então exige esforço. Exige esforço, a palavra de Deus mesmo fala isso, que para entrar no reino de Deus exige esforço. Não é assim, aceitei Jesus, eba, lele, vida nova. E, para com isso, Deus agora é tonto. Ele não é tonto, entendeu? Então exige esforço diário, mas vale muito a pena.
vale muito a pena aqui nessa terra e valerá ainda mais quando estivermos na eternidade com o Senhor. Valerá ainda muito, muito, muito mais, muito mais, muito mais. Então, meninas, nós precisamos definitivamente não abrir mão das coisas de Deus por nada. Por nada. Circunstância nenhuma pode nos fazer abrir mão. Julgamento nenhum de nada nem de ninguém pode nos fazer abrir mão. Viu? Nada. Nada. Porque é uma busca individual. É uma decisão individual e diária. É óbvio e lógico que quando nós vamos buscando e vamos nos alimentando, é lógico que isso vai se derramando para quem está do nosso lado. Mas as pessoas que estão ao nosso lado, recebendo o nosso derramar, elas também vão ter que ter as decisões individuais e particulares delas. Entendeu? Em um desses devocionais que foi sobre filhos, eu falei isso. Que eu já tive uma conversa com a Hannah e volta e meia eu tenho, daqui a pouco eu vou ter de novo, de que tudo bem, daqui a pouco ela vai fazer 18 anos, ok, maior idade, mas pra mim não muda nada, entendeu? Mas que logo ali na frente ela vai tomar as decisões dela mesmo, sozinha, e é ela e Deus. É ela e Deus, as decisões mais sérias da vida, vamos pôr assim, né? E que ela vai ter que arcar com todas as consequências, em nome de Jesus, que sejam só coisas boas. Meninas, eu tô me lembrando, tenho que contar pra vocês desse dia que eu deixei ela, que eu deixei a Hannah, e daí que a amiga tal, não sei o que, né? Ai, gente, que daí eu vi ela descendo, porque sempre foi a gente juntas, né? Eu e as meninas juntas nas escolas e tudo mais. Gente, mas não fiquei chorando no carro? Olha que doida. Fiquei chorando no carro de ver minha filha voar. Eu falei, ai Deus, agora ela tá aí dentro desse mundo, porque a universidade é muita, gente. Dentro da sala dela tem homem casado, a maioria é jovem igual ela, mas já ela falou pra mim que tem um homem casado e tem outro que é bem mais velho. Então, assim, é mundo, vocês sabem disso, né? Eu falei, Deus, agora minha filha tá indo mesmo. Vai com ela, em nome de Jesus. E ali eu fui vendo que a gente cria os filhos pro mundo mesmo, não é verdade? Não é fácil. Ai, nem me fale. Esses dias ela tava vendo, ela adora ver essas coisas no Instagram de casamento, gente, ela adora. E daí esses dias ela tava vendo de um pai que tava muito emocionado em ver a filha casada, noiva. E daí ela falou assim, mamãe, eu não sei como que vai ser a senhora, porque a senhora vai ter que falar no meu casamento, né? Eu falei, filha, eu não vou falar nada. No seu casamento, você é a estrela. Você é que tem que brilhar. Você que vai falar pro teu marido vai falar pra você. Eu não quero ficar ali quietinho, curtindo tudo. Ela falou assim, não, porque eu vou querer que a senhora fale alguma coisa, a senhora vai ter que abençoar a gente em alguma coisa. Mas eu não sei se a senhora vai conseguir, porque eu já tô vendo que a senhora vai ficar chorando do começo ao fim. Falei, ai meu Deus do céu, né? Aí eu lembrei, né? Isso foi depois do dia que eu deixei ela. Falei, meu Deus, mas só de deixar de ver ela entrar na faculdade hoje eu chorei. Imagina quando eu ver que ela tá se casando mesmo. Mas daí é choro de... Os dois, né? É choro de assim... Sabe assim? Puxa, é outra etapa. Vamos pra frente. Ai, Senhor Jesus, né? Essa vida é muito maluca. Mas... E assim, igual, por exemplo, eu falei isso porque eu procuro derramar aqui na minha casa e na minha família. Eu também recebo delas e recebo do Rafa, mas as decisões de cada um são individuais. Exato, isso mesmo, Marcinha. Mas as decisões de cada um são individuais. A Hannah tem a decisão dela, a Raíssa tem a decisão dela, a Rayana dela, o Rafa dela. Com certeza, com certeza. Ai, vai ser tão bom. Então, meninas, é isso mesmo. Com quem vai comer? Nossa, nem fale. Então, meninas, eu sei, eu tenho essa consciência de que da minha busca pessoal e de que cada um aqui da minha casa vai ter que ter a sua busca e a sua decisão pessoal. Esses dias eu falei com a Raíssa, essa semana eu falei com a Raíssa, falei, olha filha, todos os dias eu oro por vocês de manhã, tudo oração. Eu entendi, tá?
tá, Mari? É verdade. E todos os dias eu oro e eu falei assim, essa semana inteira o Senhor me direcionou a orar sobre você para trazer à tona no seu coração um temor ao Senhor. Dela, nossa, mas por que? Eu falei, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu sou obediente. Então, eu estou orando para que você tenha mais temor a Deus. Eu não sei para que é, eu não sei se você está fazendo, deixando de fazer. Acho que não está fazendo nada assim, né? Mas, fique atenta a isso. Temor do Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E daí a gente tava ali, e daí ela pegou e falou assim, a senhora quer que eu tenha medo de Deus? Então eu falei, não, já não te ensinei o que é temor? Falei, eu não tô acreditando que você esqueceu. Aí a Hannah não falou pra ela o conceito todinho de temor. Temor não tem nada a ver com medo, Raíssa. Temor tem a ver da gente amar tanto uma pessoa, da gente querer tanto o bem e sabe assim, aquela pessoa que a gente não quer desagradar ela em nada. A gente não quer fazer nada que venha desagradar ou decepcionar essa pessoa. Falei, é exatamente isso. Isso, por favor, então, Penha. Entendeu? Então, meninas, cada pessoa, é por isso que a salvação é individual. O nosso Deus tão misericordioso e amoroso, Ele sempre nos dá novas oportunidades, lindo como Ele é. Graças a Deus que nós temos novas oportunidades, não é? Senão nenhuma de nós estaria aqui, com toda certeza. Mas que a gente não fique desperdiçando oportunidade por aí. Amém? Esses dias eu estava fazendo devocional e eu estava pensando, Senhor, eu sinto que tem tantas mulheres que estão no grupo e mal ouvem o devocional. Parece que estão nos grupos de WhatsApp só para dizer que tá. Só para dizer que faz parte. Talvez para a consciência dizer assim, você está inserida ali. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu falei, Senhor, por favor, incomoda essas mulheres para que elas ouçam a tua palavra. Para que elas ouçam a tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? São escolhas. Né, meninas? Eu quero orar por nós. Vamos orar, então? Pai, muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada por esse devocional maravilhoso. Obrigada por nos permitir sentir coisas tão lindas e incríveis com o Senhor. Obrigada porque te conhecemos, porque experimentamos, porque o Senhor nos escolheu antes. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Ai, é tão bom. A tua presença é tão boa. Estar na tua presença, estar no melhor lugar, a gente esquece de tudo. A gente não sente dor, a gente não lembra de nada, a gente só quer estar ali. A gente só quer ficar ali. Nos leva para esse lugar, Senhor. De vez em quando nos leva para esse lugar. De simplesmente estar ali. Contemplando. Amando. Honrando a tua presença. Assim como Davi fazia. Davi amava estar na tua presença, ele amava isso mais do que qualquer outro. Ele mesmo disse na tua palavra que o maior prazer dele estava em estar na tua presença, não nos prazeres da vida. Que a gente não venha, Senhor, inverter as coisas e ter maior prazer nas coisas da vida do que na tua presença. Obrigada, Jesus. Tem horas que a gente nem quer falar mais nada, a gente só quer ficar. Tem horas que a gente não quer falar mais nada, a gente só quer sentir, adorar e estar. Nos ajuda a tomar as melhores decisões todos os dias. Todos os dias. O mês de março está chegando.
Não sabemos o que há de vir, mas o Senhor já sabe todas as coisas e nós descansamos e confiamos nisso. Entregamos a Ti esse mês, Senhor, de março, pedindo a Tua proteção e a Tua bênção em todos os dias. Amanhã queremos participar, Senhor, da ceia, lembrando do Teu sacrifício, Jesus, por nós. Eu não gosto nem de lembrar, Senhor, de como foi. Nós não temos nem dimensão, Senhor. Eu estava vendo esses dias uma réplica da coroa de espinhos. Como o Senhor suportou, Jesus, eu não sei. Foi tão desumano aquilo. Mas o Senhor suportou por nós. O que nós podemos suportar pelo Senhor? Se mal escolhemos as coisas pensando no Senhor. E ainda assim, o Senhor tem misericórdia de nós. Ainda assim, o seu amor constante, cuidadoso e fiel está sobre nós. Queremos valorizar o teu sacrifício através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela vida da Andréia, Senhor, que ela precisa desse recurso, Deus. Então que o Senhor esteja, Senhor, trazendo recurso para a cirurgia do filho dela. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu não sei se vai ser através de alguma estratégia de trabalho, eu não sei se o Senhor vai prover, eu não sei, eu não quero nem ficar pensando aqui, mas eu oro e creio, Senhor, que a provisão virá. Em nome de Jesus, eu quero orar pelas famílias de Minas Gerais, Deus. Ô Senhor, tem tantas pessoas sentindo dor mesmo, Deus, a dor da perda, a dor do luto, Senhor, a dor de ver tudo, Senhor, tudo destruído, Deus. Dormir de uma forma e acordar, Senhor, parecendo um pesadelo, mas o Senhor é especialista em restituir as coisas, o Senhor é especialista em colocar as coisas no lugar. Oro em nome de Jesus, Deus, para que as bênçãos cheguem nesses lares, nessas casas, nessas famílias, e que logo, Senhor, elas estejam assim, Senhor, restituídas e recolocadas de forma melhor do que estavam antes. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para entender o contexto geral do mundo, Deus. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, e que nós possamos estar preparadas todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada mesmo. Entregamos, Senhor, a nossa semana a Ti, já Te agradecendo por todas as coisas que o Senhor irá fazer e que o Senhor já tem feito. Te damos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Sério, Penha, conta mais para nós dessa visão. Quem estava vestindo, como era esse vestido, era um casamento, era relacionado a alguém que estava casando, ou era algo espiritual do casamento de Jesus, das bodas de Cristo. Em nome de Jesus, compartilha com a gente. Ai, meninas, eu só queria ficar aqui agora com o Senhor, maravilhoso. A palavra da semana para nós, o Espírito Santo me trouxe enquanto a gente estava aqui, é assim, ó. Eu queria que fosse presença, e eu falava, é presença na minha mente aqui, em tudo enquanto eu estava orando, eu falava, é presença, mas não é. E o Espírito Santo trouxe assim, honre quem merece honra. Essa é a frase da semana. Honre quem merece honra. Bem, meninas, que a gente procure entender. Ah, tá, era só um vestido.
Ai, que gostoso esse doc. Eu amo quando vocês compartilham. Obrigada. Era só o vestido de noiva? Depois você me conta como era esse vestido. Era tomara que caia, não era. Era branco, não era. Tinha brilho, não tinha. Tinha véu, não tinha. Ai, meninas. Ai, que delícia, né? Obrigada, Jesus. Então, meninas, vamos honrar quem merece honra. Procure essa semana estudar um pouquinho mais o que é a honra. Tá bom? Ai, que tudo, Marcinha. Eu quero muito te ver vestida de noiva e eu vou ver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meninas, amém. Ai, que lindo, né? Eu espero que vocês tenham sentido essa presença do Senhor hoje, que estava aqui sobre nós. Amém? Deus abençoe o restinho da sua noite. Isso mesmo, honrar quem merece honra. Alguém vai costurar. Uau! Temos alguma costureira aqui que vai costurar esse vestido. Ai, que tudo, Jesus! Que coisa linda saber costurar um vestido de noiva, gente. Olha que coisa mais maravilhosa, que dom mais lindo. Oh, que coisa linda. Depois, se for alguma de vocês, ou quem for ouvir aqui depois, pelo amor de Deus, compartilha com a gente, tá bom? Você daí precisa entrar em contato com a Penha, né? Tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada por tudo, eu amo vocês, tá bom? Estamos juntas aqui, firmes, olhando pro alto. Somos mulher do alto. Um beijo, fiquem com Deus. Que lindo. Quantas habilidosas temos aqui. Ai, jura, que lindo, Sassá. Ai, que lindo. Levem a presença do Senhor que vocês carregam. Às vezes vocês não vão precisar nem falar muito. Só deixar a presença fluir, deixar a presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, as coisas acontecem. Aleluia, que lindo. Levem a cura, levem a presença, levem o amor do Senhor. Em nome de Jesus, porque isso transborda de vocês. Ai, que gostoso, que lindo. Deus abençoe, tá, meninas? Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda. Eu amo vocês. Beijo.